Vai começar a peleia. Lajadense treina pensando no jogo de domingo e em Porto Alegre não é diferente. O Internacional também treina pensando no início do gauchão. E o Grêmio faz promoção de ingressos para enfrentar o União Frederiquense. É agora, no Papo de Boleiro. A bola vai começar a rolar nos campos gaúchos. Vai começar o campeonato mais pegado do Brasil, Diogo Botti. Do Brasil? Do Brasil. Nossa As outras são diferentes. Aqui é peleia no campo. Que é nosso, né? Lógico. É o gauchão que está batendo a porta e as equipes, evidentemente, já estão ultimando os preparativos, porque sábado já tem jogo, domingo tem o de nosso maior interesse, que é do Lajadense aqui contra o Internacional no estádio Alviazul. E você sabe quanto custa o ingresso, o torcedor que está em casa? Não, né? Também não, Diogo. Tu sabe? Não. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Segredo. Eles estão lá segurando, eu acho que eles devem mandar os ingressos para cada federação no dia do jogo, né? Porque não é possível. A gente tinha feito uma programação de vender os ingressos antecipados contra o Inter. Até agora não chegaram os ingressos da federação. Então, o Novo deve estar sentado em cima dos ingressos lá. Não pode estar certo isso aí, né? Qual é o planejamento que o time do interior vai ter para um jogo desses aí? Como é que tu vai conseguir mobilizar uma comunidade, botar 5 mil pessoas no estádio sem atropelos e sem esse tipo de coisa? Não tem como, né? Então, faltou um pouco de sensibilidade aí, que esses ingressos pelo menos chegam, pelo menos amanhã, se chegou hoje de noite ainda, ou pelo menos amanhã, para botar disponível para o torcedor. E com certeza vai ser um jogo de casa cheia, até porque o Internacional deve vir com seu time de completo. Esse é o grande diferencial. O Internacional por si só presente aqui já costumava trazer, levar, torcedor lá para o estádio Alviazul, né, Diogo? E o Internacional completo, então, é o mesmo time que vai estar jogando na Libertadores e vai ser possível ver aqui, bem pertinho de casa. Exatamente, isso é um alento para o torcedor até que no último ano reclamou, inclusive, que o Inter não veio com o seu time principal, né? Até me lembro de um torcedor com uma placa assim, tá poupando pra quê? Né? Tipo, o Inter realmente não disputava, mas não tinha alguma pretensão a longo prazo, a curto prazo até de partidas e tal, e veio com um time suplente, acabou até vencendo o Lajadense aqui com 1-0, gol do Ayrton Paulista, mas agora não tem, o Diego Aguirre precisa entrosar o time, precisa dar uma sequência para os jogadores que vêm atuando, e nada melhor que um gauchão, um jogo às ganha, vamos dizer assim, né, para o treinador colorado ter uma noção mais completa desse Inter aí que tem cara Libertadores nos próximos dias. E deve contar com duas novidades, o Hever e o Vitinho, que foram as duas últimas contratações do Inter aí, devem estar, pelo menos se não estiverem em campo, pelo menos à disposição nesse jogo aqui em Lajeado. Certo. Nós vamos ouvir agora que o Alan Ruschel está falando sobre esse início de campeonato e os treinos intensificados, principalmente na parte física, que o Internacional está fazendo. Estão puxando a galera. O Inter, ele, ao contrário dos outros anos, onde a gente tinha uma preparação inicial de físico, né, primeiros dias na Serra, lá, normalmente nas férias temporadas, era muito treinamento físico. Muitas vezes o grupo já ia ter contato com bola só aqui no retorno em Porto Alegre, e esse ano já não. Já desde os primeiros treinamentos, o Inter já movimentou bola com o grupo e tal, mas nunca deixando para trás a questão física. Então se estendeu um pouco mais o lado físico, mas até porque por causa dessa troca, né, que o grupo teve movimentação com bola desde o início. Dá uma olhada então no que fala o Alan Ruschel, do Internacional. Queria falar que a gente está bem focado para começar o gauchão, a gente trabalhando forte, bem intenso, a equipe toda sabendo que vai ser um grau de dificuldade muito grande, como foi todos os outros anos, mas a gente está bem preparado para fazer um grande jogo, na real, grandes jogos, então esperamos sim, este ano mais uma vez, trazer o título do gaúcho para o Beira-Rio. Já descartaram, o outro é do Serrano, do Guilherme. Falado já, Diogo Botti, seu Alan Ruschel. E o Alan Ruschel é quem dentro do Internacional? O Alan Ruschel é um bom reserva para o Fabrício, né? Teve o seu contrato renovado aí por pelo menos uma temporada. É um jogador que, se não aprovou ano passado, de repente porque faltou oportunidades, jogou em Grenal, estava no campo nesse Grenal que o Inter acabou sofrendo por 4-1 para o Grêmio, né? Era o lateral esquerdo. Então um jogador de grupo, um jogador que pelas opções que tinha, talvez era realmente custo-benefício bom mantê-lo,
né? Mas ainda falando de internacional, até lendo hoje os sites aí, a questão de mídia do centro do país, o Inter parece que corre atrás de mais 2 reforços e estaria próximo de anunciar aí. Cara, a gente não sabe, o próximo de anunciar pode ser que nem o de Arrascaeta, né? Próximo de anunciar, ficou um mês próximo de anunciar. E aí não anuncia. E não anuncia, né? Mas fala-se nomes fortes, até o Cardenas, que é um meia lá da Colômbia Nacional de Medellín. A gente chegou até a noticiar esse jogador aqui no início de janeiro, acabou nos concretizando. Mas agora ele volta à tona, até em função dessa complicação, dessa não negociação com o de Arrascaeta, né? E outros 2 nomes também, o Natan, que é um jogador que está se desvinculando do Atlético Paranaense, jogador jovem de 18 anos, seria uma opção aí para grupo, e o Wagner Love, né? Jogador que também está saindo do futebol chinês, decidiu seu contrato lá e estaria vindo para o Brasil aí negociar. O Corinthians tentou, fez uma proposta, mas a pedida de 1 milhão mensais assustou, né? 1 milhão mensais do Wagner Love, não, né? Não, né? Mas é o que corre aí. Esse, né? E com muito love, né? Com muito love. Esses nomes aí são os que correm como possíveis reforços do Inter ainda para a sequência da Libertadores. Lembrando que a lista deve ser entregue na Conmebol até o próximo dia 16. Então devemos ter novidade, ou não, mas rápido, né? No Internacional para essa Libertadores. No lado tricolor, lógico, também está em treinamento, também pensando no jogo, que é sábado, abertura do Gauchão, mas também fazendo promoções. Lá já se sabe o valor do ingresso. Incrível, né? Pelo menos para as crianças, o Grêmio vai fazer, crianças de 3 até 11 anos, é um absurdo cobrar ingresso uma criança de 3 anos, mas tudo bem, de 3 a 11 anos, R$5 para entrar. Mas eu vou defender, isso aí não é culpa do Grêmio, viu? Até porque quem cuida dos ingressos é o pessoal da Arena Porto Alegrense, que é o detentor dos direitos fiscais, vamos dizer, do dinheiro que entra lá no estádio do Grêmio. Então isso não parte do Grêmio. O Grêmio tem um aval, mas não é a ideia, não é do time gremista, aí, até porque eu tenho certeza, se fosse do presidente aí, do Fábio Koff, dos conselheiros ali, eu acho que não teria essa cobrança até, que a gente muitas vezes ia nos estádios, crianças até 12 anos não pagavam. É um absurdo cobrar por criança de 3 anos, né? Não vai ocupar nem assento muitas vezes. Né? Sim, imagina, vai ficar no colo certo. Crianças e mulheres geralmente não pagavam para levar, exato, né? Para tornar o mais cor-de-rosa. Então tem esse tipo de coisa aí que não é bem que assim, mas isso não é culpa do Grêmio não, isso aí é a Arena Porto Alegrense que impõe. Bom, mas tem promoção para quem é amigo de sócio cadeira superior, gramado e gold. R$5 quem for acompanhando, então tem que entrar lá junto com o sócio no estádio, na Arena Tricolor, agora neste sábado que também é dia do jogo do Caxias contra o Brasil de Pelotas. Diogo Bordo, nós falamos ontem do Novo Hamburgo, tu falaste que tem alguns nomes, né, para montar um asilo lá, mas os velhinhos às vezes fazem a diferença. Mas tu está acompanhando os outros times também no interior do estado para fazer uma apanhada aí para a gente colocar no especial, agora no fim de semana, no Jornal Informativo. Que mais tem te chamado a atenção, assim, além do Novo Hamburgo, é claro? Olha, até pegando até as escalações, conversando com o pessoal do próprio clube lá, até dos jornais locais das cidades aí, eu me interessei bastante no Passo Fundo, que é uma equipe que desde o ano passado já mostrou uma força, teve a questão ali de uma rivalidade com a Lajadense, principalmente em 2013, naquele ano lá, que era comandado até pelo Carlos Vinck. Né? Então a gente viu que o Passo Fundo está se estruturando e está com um bom time. Alguns jogadores do próprio Lajadense aqui, como o volante Rudiero e o Cleverson, que era um jogador de muita mobilidade na frente, aí, estão lá no Passo Fundo. E o Passo Fundo anunciou ontem a contratação do Souza. Ele é jogador do Grêmio, jogador do São Paulo, aquele veterano está com 35 anos. O Souza então deve ter sido apresentado hoje, estava na programação com um novo reforço do Passo Fundo. Então o Gauchão, com muitos atrativos aí, não será só a dupla Grenal. O torcedor do Lajadense tem aquele negócio, vamos lotar quando é jogo contra a dupla. Não é verdade, porque muitas equipes vão vir aqui jogar contra o Alves Azul e vão ter novidades com o próprio Passo Fundo, que terá o Souza, terá o Cleverson, terá o Rudiero, o próprio João Felipe, que é um menino que saiu daqui, foi pouco aproveitado e deve estar no Passo Fundo treinando entre os titulares. Então, Gauchão de muitas novidades aí. Por exemplo, o Brasil de Pelotas é o time que manteve a base, esse que disputou o Campeonato Brasileiro da Série C, da Série D e vai entrar na Série C. Então, tipo, uma equipe muito forte, com o Eduardo Martini, com Rafael Foster, o Nena no ataque. Então, um time bastante competitivo que deve brigar também pela parte alta aí, vamos dizer, do interior. Assim como o Novo Hamburgo, que a gente falou ontem, dos Galácticos, né? Sim. Bolívar, Magrão, Luiz Mário, aquele povo todo lá. Também é uma equipe que falta, vamos ver assim, se conseguir dar liga, né?
porque não vai ser uma equipe também que pode incomodar. Então o Gauchão é repleto de times bons aí, eu acho que como há alguns anos a gente não via uma igualdade de forças tão boa no interior como esse ano. E o Gauchão que vem com novidades na questão de regulamento. Regulamento, exatamente. Como o ano passado eram 2 grupos, esse ano em função principalmente de calendário, é um grupo só, são pontos corridos, os 16 times se enfrentam em turno único no primeiro momento e os 8 melhores se classificam para a fase de mata-mata. Certo. Isso é bom ou é ruim para times do interior como Lajadense? Na verdade, eu acho que é bom. Na verdade não dá para ter uma teoria agora, assim, até porque vai depender muito. Isso vai muito da questão do rebaixamento. Cai em 3 esse ano. Né? Dos 16, cai em 3 equipes. Então, tipo, as 3 piores, no primeiro momento já caem. Então, tipo, tem a questão do mata-mata depois. Eu acho que o mata-mata é interessante para o time do interior, até porque ele pode se dar bem, né? Porque é um jogo só, um jogo único, pode acontecer alguma coisa lá. Um jogo ímpar pode acabar conseguindo a vaga. Então, a gente vai depender do andamento do campeonato, como é que vai ser, como é que vai se comportar. Mas eu acho que num primeiro momento é uma ideia boa ter essa questão de pontos corridos e mata-mata depois. Beleza. Bom, você pode ir acompanhando pelo nosso Face do Papo de Boleiro. Assim que a gente tiver a informação dos ingressos de Lajadense Internacional, que acontece domingo agora às 5 da tarde. Olhazinho bom. Olhazinho bom. Solzinho, né? Torrar lá um pouquinho. Né? Paga um pouquinho mais, vai na área coberta lá. Na área coberta, tá certo. Então tá. Assim que a gente tiver a informação, a gente lança no Face do Papo de Boleiro, também no Jornal Informativo do Vale, você vai ficar sabendo em primeira mão. Lógico que a gente amanhã, traz que já tenha as na televisão né? também. Por favor, né? Porque o torcedor aí tá pedindo. A gente passei pelas ruas aí, o pessoal. E os ingressos, quando é que... O Zap, o WhatsApp está só bombando. E os ingressos? Não tem ingresso. Não tem ingresso. Por enquanto não. Daqui a pouco, quem sabe, vai ter. Fique ligado no Facebook do Papo de Boleiro. A gente vai colocar lá assim que tiver as informações. Até mais. É depois do Redação Informativa amanhã. Um abraço.